Olá, vamos fazer uma rápida revisão das questões da prova regimental do primeiro bimestre. A primeira questão fala sobre escala. Nós temos uma dimensão num terreno de 15 metros por 25 metros que precisa ser desenhado em uma folha de 210 por 297, levando em consideração as margens esquerda, direita, superior e inferior. Inclusive dei até direto aqui, olha, sobra, né, um espaço útil de 178 milímetros por 283 milímetros. Note que a dimensão aqui é milímetro e a dimensão do terreno é metros. Nós temos que estabelecer um único padrão, não é? Então veja, a folha tem 178 por 283 e o nosso terreno tem 15 mil por 25 mil milímetros. Então nós temos que o terreno tem 15 metros, que equivale a 15 mil milímetros, por 25 mil milímetros. E que ainda a área útil do papel é 178 milímetros por 283 milímetros. As unidades, né, tem que ser a mesma, porque vocês recordam, tem que ser adimensional. Outra coisa, nós vamos usar uma escala de redução. Nós vamos diminuir para caber nesse papel. A escala de redução pode ser 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50 e assim sucessivamente. O denominador sempre múltiplo de 10, 20 e 50. Ou, né, 2, 5 e 10. Se fosse escala 1 para 2, né, essa medida viria para metade, 7 mil milímetros. Ainda não caberia aqui. Se fosse 1 para 5, daria 3 mil. Ainda não caberia aqui. Se fosse 1 para 10, seria 1.500. Não cabe aqui. E assim por diante, né? 1 para 50 daria 300, não dá. E a próxima seria 1 para 100. Vamos testar 1 para 100? 1 para 100. Na escala de 1 para 100, eu tenho no numerador o modelo ou desenho e embaixo a dimensão real. Então, se fosse 1 para 100, a dimensão real, 15 mil metros, né? 15 mil metros, 15 mil milímetros, né? Essa dimensão seria de 150 milímetros. Essa daqui, olha, já cabe, né, nessa dimensão. Mas será que ele cabe também na altura? A altura é 25 mil. Vamos fazer a mesma coisa, né? 1 para 100. Né? Em cima eu tenho o modelo, né, x2, e embaixo a dimensão real, 25 mil metros. E eu vou tirar aqui essa dimensão de altura, vai ser 250 milímetros. Então, a escala a ser adotada seria de 1 para 100. Pelo menos. Houve aluno que colocou 1 para 200, né? Também vai sobrar mais espaço, depende do que a gente vai fazer, né? Esse desenho vai ficar menor, tá certo?
Mas tudo bem, eu considerei tanto essa resposta quanto essa resposta. Tá, ok? Próxima questão, de acordo com o desenho técnico, né, diz o seguinte: quais são as escalas, né? Os 3 tipos de escala da norma, porém eu pedi com exemplo, né? Então as 3 escalas são, né, escala natural, né? Natural, a escala de redução e escala de ampliação. Quem colocou só isso, ainda considerei parcial. Mas eu queria saber algum exemplo. A escala natural, né? Nós falamos em sala de aula, né? Peças mecânicas são feitas em escala natural. Redução, né? A planta de uma casa, a instalação elétrica, né? Escala de ampliação, por exemplo, peças de componentes eletrônicos, né? Era isso que faltou em algumas questões, né? Faltaram exemplos. Então, tem que prestar atenção no enunciado. Agora, a próxima questão, que é a questão 3 e 4, na verdade ela tinha muito mais informação, porque ela levava em conta várias normas, né? A NBR 10067, Princípios Gerais de Representação. Eu levei em consideração principalmente a NBR 10067 e a 10126, cotagem, né? Essas 2 normas eu levei em consideração, principalmente. E eu peço aqui, olha, com 3 vistas, né? 3 vistas. A figura abaixo, veja, nós temos, né, é a mesma peça em posições diferentes. Então, podíamos representar por aqui, né? Podíamos representar por aqui, né? É opcional. E aqui estão as medidas. Então, eu teria que fazer a devida escala, né? A proporção, a escala, para representar. Eu vou pegar alguns exemplos do que aconteceu na prova, para mostrar onde estão os erros, que não pode acontecer na prova regimental e na prova substitutiva, né? A NBR diz claramente que, veja, as vistas são projeções, né? Essa projeção está aqui, né? Essa projeção, né, está aqui, tá certo? A projeção de cima está aqui embaixo, né? E assim sucessivamente, a direita, a esquerda, etc. Mas o que eu tenho que observar, e nós cansamos de falar na sala de aula, é que as vistas, a representação no plano, essas vistas têm que estar perfeitamente alinhada e tem que seguir essa ordem, né? Tem que seguir essa ordem. Você pode escolher essas 3 vistas, percebe? Ou essas 3 vistas, que seria o ideal, ou ainda essas 3 vistas, ou 3 vistas. Mas desde que respeitasse essa condição da norma NBR 10067. Mas olha o que aconteceu. Veja, aqui se usou uma representação invertida, né? Eu deveria olhar para cá para representar essa peça. No entanto, essa vista. No entanto, essa vista foi representada daqui. Na verdade, não é o diedro que a gente representa, que é o primeiro diedro. Então, isso aqui está errado, não é? Outra coisa, quando nós fazemos, cotamos, nós não cotamos unidade, né? Nós falamos isso inúmeras vezes. Mesmo assim, olha, essa aqui também está invertida, essa vista está invertida, mesmo assim, ainda eu considerei parcialmente. Um outro problema, aqui eu tenho as vistas corretas, porém, essa cota estão de ponta cabeça, né? A cota, ela devia estar do lado contrário. Elas estão muito, além de muito encostadas no desenho, elas estão de ponta cabeça. Mesmo assim, eu considerei.
100% na questão da representação ortográfica e 50% a parte de cotagem. Outro, né? Então veja, aqui eu tenho as vistas corretas, rebatida correta, e apesar de eu ter alguns erros de linha de chamada, né? E a cota está, veja, nós falamos que as cotas têm que estar sobre a linha, né? Não encostando na linha, tá certo? Nós falamos que ela tem que estar sobre a linha e não encostando. Mas mesmo assim, né, eu considerei a questão certa por causa de detalhe. E faltaram aqui, ó, as linhas de chamada, certo? Esse caso, por exemplo, além dessa vista estar invertida, porque essa vista é a vista daqui, enquanto que isso daqui deveria ser esta vista representada ali, né? E essa aqui também, né? Essa aqui é a vista de frente, mas ela está equivocada, está invertido. Mesmo assim, ainda considerei parcialmente essa representação. Tem uma ordem, lembra que nós vimos lá? Eu tenho que respeitar essa posição das vistas. Tem que ser respeitada essa posição das vistas, né? Esse daqui, por exemplo, não tem, né? Não tem a representação. Nem a representação correta, eu não consigo entender todas essas linhas, quer dizer, não estudou, não fez exercícios, né? Além de não ter cota, né? Não está cotado. E isso daqui, né? Não tem nada a ver com a norma. Significa que fizemos aquele trabalho na sala de aula, explicamos sobre as vistas, tá certo? Mesmo assim, vocês poderiam ter consultado a norma e houve quem fizesse, né, esse tipo de representação. Eu não sei o que é isso, né? Aqui, por exemplo, primeiro, não tem cota, então, 0. Segundo, que a representação está equivocada, né? Não tem vínculo essas vistas como deveria ter, como é dito na norma. Na questão quinta, que é múltipla escolha, é o seguinte, os princípios gerais, né, do desenho técnico, a representação no primeiro diedro, que a gente falou que vai fazer sempre no primeiro diedro, denomina a posição relativa das vistas, né? Conforme a norma, né? Conforme a norma. Depende de onde eu começar. Essa daqui, olha, para nós, seria a vista frontal. Essa daqui seria a vista de topo ou planta. E essa a vista lateral, né? E essa lateral esquerda. Então vamos começar por eliminação. Essa é a frontal, que seria a 3, tá certo? Veja, a 3. Então, vista lateral, essa questão com certeza não é, porque a 3, né, não é vista lateral. 3 é vista frontal. Opa, esse aqui pode ser, né? 3, esse aqui também pode ser, né? Esse aqui também pode ser. Esse daqui não pode ser. Opa, então sobrou para nós agora 3 alternativas. Eu tenho como 1 a vista superior, olha, 1 é a vista superior, né? Ou topo, conforme a norma, percebe? Então, vamos ver onde que o 1 está como superior. Aqui ela está como superior, mas não pode ser. Essa pode ser, essa pode ser e essa pode ser. Então, para nós não diz muita coisa. A vista número 5 equivale à vista lateral, tá vendo? Ó? Vista lateral esquerda, né? 5. Vista de perfil. Então, essa aqui já não é. Vista lateral direita, não é. E vista lateral esquerda. Perfeito. Então, a resposta é a resposta D. 1. Vista superior. Perfeito. 2. Vista lateral direita. Está aqui, ó. Vista lateral direita. Perfeito. 3. Né? Vista frontal. Ok. 4. Vista inferior, de baixo para cima. Né? 5. Vista lateral esquerda. E 6. Vista posterior. Tá bom?
uma questão que também varia 0,6 pontos, e fala sobre o dobramento da folha. Nós falamos isso aí também na sala de aula e tinha a norma lá, né? Eu expliquei que nós temos que dobrar de tal maneira que caiba na pasta, né? E tenha o tamanho exato de uma folha A4, que é 210 por 297 milímetros, ou 21 por 29,7 centímetros. Então a resposta certa é a resposta E. Independentemente, nós vamos nos encontrar hoje à noite e podemos ainda discutir algumas dúvidas. Até daqui a pouco.